estados brasileiros que mais preocupava as autoridades do país no início da pandemia, pela grande quantidade de idosos, o Rio Grande do Sul parece ter obtido sucesso no combate ao contágio. Em 19 de março, o governador Eduardo Leite declarou pela primeira vez na história gaúcha situação de calamidade pública, promovendo o fechamento duro do comércio e restrições pesadas em transportes e em indústrias. Após quase 2 meses, o Executivo Regional começou a flexibilizar as medidas, pressionado por diferentes setores. Há exatamente uma semana, teve início a estratégia de distanciamento controlado, uma iniciativa pioneira no Brasil. Agora, apenas 7 dias depois de entrar em vigor, o sistema pode sofrer alterações. Nas reuniões diárias de avaliação, a área técnica debate a necessidade de mudanças em relação principalmente a um ponto, o do critério para a contabilização do número de casos confirmados, ativos e recuperados de Covid-19. Direto ao ponto desta segunda-feira, 18 de maio de 2020, vamos discutir esse cenário. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. O controle da propagação da Covid-19 em território gaúcho já recebeu elogios do Ministério da Saúde. O ex-titular da pasta, Henrique Mandetta, afirmou que o Rio Grande do Sul trabalhou bem, dentro do que era possível trabalhar. Para moldar suas estratégias, o governo estadual tem utilizado dados da pesquisa EpiCovid-19-RS, o maior estudo populacional sobre o novo coronavírus no Brasil. O estudo é coordenado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da UFPEL, que há cerca de 40 anos realiza estudos populacionais em Pelotas, no Brasil e no mundo. O levantamento já testou 13.189 gaúchos, de 9 cidades, com sucesso total. De acordo com a terceira rodada da pesquisa, divulgada na semana passada, a mortalidade da Covid-19 deve estar em torno de 0,4%, considerados todos os infectados pela doença. Isto é, mataria 4 de cada 1.000 pessoas que foram contaminadas, não importa se apresentam sintomas ou não. Os testes foram realizados entre os dias 9 e 10 de maio, com uma amostra de 4.500 pessoas. Agora, o governo do Rio Grande do Sul estuda ajustes nos indicadores utilizados no modelo de distanciamento controlado. No sistema atual, são considerados apenas os casos que tiveram resultados positivos de testes moleculares, os RT-PCR. Todos aqueles confirmados por meio de testes rápidos não entram na conta, inclusive os da pesquisa sorológica do próprio governo, que é liderada pela Universidade Federal de Pelotas. Se levada a sério, a mudança tem peso para alterar a cor de pelo menos parte das bandeiras em vigor e deve vir acompanhada de critérios que flexibilizam as margens atuais. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Flávia Benfica, da editoria de política do Correio do Povo. Eu converso com ela agora aqui no Direto ao Ponto. Flávia, bem-vinda ao Direto ao Ponto. Oi, Eric, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Para a gente começar, eu quero que nos conte quais são as mudanças que o governo vem estudando nesse distanciamento controlado. O distanciamento controlado, é bom que a gente diga, ele está em vigor há uma semana, né? Como disse o próprio governador, ele é um modelo gestado aqui no Rio Grande do Sul, ele leva em conta uma série de variáveis e ele é um modelo como qualquer modelo de projeção ou que leve em conta, né, um modelo matemático que utiliza essas ferramentas. Ele é um modelo que ele nunca é perfeito, ele é sempre sujeito a ajustes e adaptações conforme, inclusive, as coisas vão andando, né, conforme a situação vai se apresentando. Então, hoje, o que se identifica é essa questão do número de testes que são contabilizados para se formar as tabelas, aquelas que daí vão definir qual a cor da bandeira de cada região. Hoje, o governo, mesmo que contabilize nos seus números os testes, os chamados testes rápidos, para o modelo, para alimentar o modelo que define a cor da bandeira, são contabilizados só os chamados testes moleculares, os RT-PCR. E tem sido cada vez maior a quantidade de testes rápidos feitos, seja nos municípios, na própria rede estadual.
se tivesse que apontar um calcanhar de Aquiles em toda a política que vem sendo desenvolvida pelo governo de enfrentamento ao coronavírus, os testes são digamos assim, uma deficiência desde o início. São motivos de embate com as prefeituras, de debates também. E, então, assim, quando contabiliza só os testes moleculares, os positivos, né? E não contabiliza resultados positivos de testes rápidos, isso está contabilizando menos testes. Internamente, na modelagem, se tenta compensar isso fazendo uma projeção de que para cada caso confirmado, teria de 10 a 20 casos, estimaria, né, 10 a 20 casos reais, né? O governo não deixa muito claro de como é que faz essa compensação. Mas, então, o governo estuda a possibilidade para suprir essa deficiência, digamos assim, está estudando a possibilidade de como é que faz para incluir os testes rápidos. O governo busca, existe questão de, os dados é uma questão complicada, né? O governo busca se a gente for na ponta do lápis, é fato hoje que o governo no Rio Grande do Sul não se tem esse número exato de tipo assim, quantos testes já foram feitos no estado, quantos testes moleculares e quantos testes rápidos. Se faz uma quantificação, por exemplo, dos rápidos a partir do que se recebeu já, do que se tem para receber do Ministério da Saúde, e então em cima, né, mas assim, por exemplo, levas de testes moleculares adquiridos por entidades ou adquiridos pelos municípios diretamente, não se sabe quantos testes foram feitos no total. E isso é uma informação muito importante em termos de tu quantificar e tu saber como é que está de fato a doença no Rio Grande do Sul. Então os técnicos buscam isso, assim, tipo, ou que cada município tenha a quantidade total, ou que então se tenha a quantidade de testes que deram negativo. Sem dúvida. Para poder fazer a comparação correta. Olha, eu apliquei 1000 testes, mas eu obtive 200 positivos, isso é um exemplo, 200 positivos e 800 negativos. Aí tu consegue ter uma informação mais precisa sobre o comportamento da doença, a velocidade da doença, de propagação, enfim. Então, esse é um ponto em discussão. Tem a questão da contabilidade dos casos recuperados, né? Que hoje também, para confecção das tabelas para o estabelecimento das bandeiras, se considera caso recuperado quem, dentro de um período de 50 dias, 14 dias depois da coleta, não foi a óbito. O problema é que tem pessoas que 14 dias depois da coleta não foram a óbito, mas, por exemplo, estão internadas numa UTI. Essa pessoa não está recuperada, né? Sim. Então, ela não é um caso recuperado. Claro. Flávia, eu quero voltar nessa tua fala anterior um pouquinho, tu mencionaste a questão das pressões e explicações para a exclusão dos testes rápidos, né, desse sistema. Eu quero saber, para uma eventual alteração, entendo que tem sido levantadas questões políticas também. Como tem sido o posicionamento das partes envolvidas nesse distanciamento coletivo, tanto a Secretaria da Saúde como a Secretaria do Planejamento e o próprio governador Eduardo Leite? Como eles têm se posicionado em relação a isso? A discussão política
os técnicos, eles vão sempre argumentar pela questão técnica, né? Claro. É claro que a questão política, como a questão da contabilização dos testes, ela tem impacto sobre os macrofatores, tanto sobre são 11 indicadores, é um conjunto de 11, uma combinação de 11 indicadores que vai definir a cor da bandeira, da região. Não existe uma definição por cidade. Então, assim, a discussão política, e acho que a gente tem visto isso bastante, inclusive, vem aí de tipo, bom, eu tô numa... Já existe, com a modelagem atual, já existe aquela questão de tipo, poxa, mas a minha cidade, na verdade, está numa região de bandeira laranja, mas eu deveria ser bandeira amarela. Ou vice-versa, né? Tem cidade que tem uns indicadores que não seriam bandeira laranja, seriam bandeira vermelha. Quando tu acompanhar ali, que essas tabelas são públicas, elas estão disponíveis no site do governo do estado. É interessante, assim, importante que as pessoas que tenham interesse olhem, assim, analisem essas informações, porque elas podem tirar suas próprias conclusões a respeito da região onde elas moram. Então essa discussão política envolve prefeitos, envolve entidades, envolve a própria população, porque isso tudo tem consequências, né? Se tu começar a contabilizar os casos positivos de testes rápidos, tu vai ter um aumento expressivo no número de casos. Isso é líquido e certo. Sem dúvida, até porque a gente sabe que já foram mais de 240 mil testes rápidos enviados aqui para o Rio Grande do Sul, né? Então... o estado já, né? A quantidade de testes rápidos, ela é bem superior à quantidade de testes moleculares. Se tu comparar os testes recebidos, o Ministério da Saúde faz uma quantificação aí inclusive tem previsão de chegada de mais testes rápidos. O Ministério da Saúde já prevê, nos dados deles, já tem 150 mil testes rápidos a mais já nessa conta, se não 140 mil. E então a gente estaria próximo aí de 400 mil testes rápidos, se contabilizar tudo, e são 100 e poucos mil testes moleculares. Então, assim, vai aplicar o rápido, vai testar positivo, vai ter mais gente testando positivo. A tendência é que se aumente o número de casos. E, conforme a gente publicou e tal, aumentando o número de casos, tu tem influência direta em vários dos macro indicadores ali da tabela. Então, por isso que se fala daqui a pouco a gente começa a contabilizar os rápidos, mas daí vai ter que fazer uma flexibilização nas cores, porque a tendência é que fiquemos com cores mais escuras. E aí tem toda uma questão política, assim, se eu fosse dar uma opinião, assim, muito opinião mesmo, assim, de juntando dados e tal, não é uma constatação. É que o modelo atual, da forma como ele foi formatado, parece que ele nos leva para bandeiras mais claras, assim, então, se tu contabilizares o número total de testes, a tendência é escurecer, e aí seria necessária uma adaptação, um ajuste, que na verdade ele não é tão simples assim. Ele é um ajuste mais complexo, por causa da quantidade de fatores que essa conta impacta, né? Sem dúvidas, claro. E aí, por isso que se fala de toda... É evidente também que
que não é um assunto que interesse ficar discutindo publicamente, tanto da parte do governo como da parte de muitas prefeituras e tal. Mas essa discussão existe, porque, né, esse equilíbrio de bom, a minha região está sendo beneficiada ou a minha região está sendo prejudicada. É inerente, é natural que aconteça isso quando tu tem um modelo para tentar fazer essa medição. Mas, assim, ele realmente está aberto, ele vai precisar de ajustes, muito provavelmente. Não fazer ajustes seria estranho, né? Claro, sem dúvida, porque a própria ciência, ao longo dos anos, a ciência é mutável, né? As coisas que a gente acreditava no passado já mudaram porque vieram novas evidências. Exatamente. E a maneira como vai se desenvolvendo, a gente, né, temos muitos fatores aí. Realmente, é uma doença nova, ela parece se comportar de formas diferentes, né? Enfim. Então, eu acredito que esses próximos 15 dias também vão definir muitas coisas, porque a gente nota, na prática, se nota um afrouxamento muito significativo do distanciamento, né? Então, esses números também vão acabar impactando, né, mas na questão da definição do modelo. Sem dúvidas. Então, suponho que o governo aguarde mais um pouco, as coisas avançarem, ver como é que se comporta, né? A questão de ele ser um modelo, não tem, assim, tu acaba que arruma uma coisa e fica com a outra um pouco a descoberto. Isso também é natural, né? Então, por exemplo, ele é um modelo que ele leva em conta regiões, até porque os macroindicadores que ele coloca, por exemplo, disponibilidade de leito de UTI. Tu não tens como fazer isso por município, porque a maioria dos municípios não tem leitos de UTI. Então, tu não conseguiria, dentro desse modelo, estabelecer bandeira por município. E porque a questão de ocupação de leitos de UTI, como a gente sabe, vai acabar impactando nas maiores cidades de cada região. Então, agora, se tu fosse pegar por município, tem muitos municípios com situações, tem muitos municípios com bons indicadores, mas tem outros, assim, individualmente com indicadores complicados. A questão é, como não se tem um número de testes que cada um faz, esse é o risco, assim, esse é o risco que o governo, digamos assim, tentou evitar não contabilizando os rápidos. Então, assim, o município faz muito, um determinado município faz muito teste rápido e o outro faz pouco. O município que faz muito teste rápido vai ter um maior número de casos, né? Claro, sem dúvidas. Vai aparecer como tendo muito mais casos do que o outro, que daqui a pouco tem mais. É difícil de alcançar essa... Então, o que se está em busca hoje é da quantificação do total de... Sim, o total de positivos e do total de negativos, né? Claro. E, Flávio, eu quero tocar num outro assunto que eu acho que tem bastante a ver com isso, que é a questão da dificuldade de emparelhamento dos dados das secretarias municipais com a questão também da Secretaria da Saúde, né? Porque a gente fica ali dando F5 na página do governo estadual, vendo a lista de municípios e o número de confirmados e óbitos, e se a gente compara isso com o dado da Secretaria Estadual com a Secretaria Municipal, existem divergências que às vezes são bastante grandes. Queria que tu comentasse um pouquinho essa dificuldade que existe para bater os dados.
Olha, na sexta-feira houve aquela atualização, foram 496 casos que foram inseridos no sistema num único dia, né? Aí houve, a Secretaria Estadual fez uma normatização de como é que tem que ser feita a comunicação. A justificativa foi de que no final da notificação ali, muitos não sabiam que tinham que, nos municípios, muitos não sabiam que tinham que concluir o processo, enfim, e acabava não contabilizando, tá? Bom, esse é um problema desde o início. A gente está com este problema. Olha, nós estamos falando desse assunto há 3 meses e há 3 meses nós falamos deste problema. Não se consegue isso. Por isso que eu comentei ali no início que se tivesse que apontar um calcanhar de Aquiles, assim, seria essa questão de tu quantificar, porque assim, se tu não sabe quantos testes são aplicados, não tem como tu, de fato, precisar quantos casos tem, né? E aí entra essa divergência entre o governo do estado e as secretarias municipais. Na sexta-feira houve essa atualização, mas ela não resolveu todos os... Há justificativas diferentes, sabe? Então, assim, é porque não se pegam os testes realizados na rede privada, só que já sai endossado pelo LACEN e tal, a contraprova, mas na verdade isso seria só para as primeiras vezes em que acessa. Então continua sem ter uma justificativa que a gente consiga dizer, olha, é isso mesmo e vai ser resolvido em tanto tempo, sabe? Continua a diferença de casos entre municípios, mesmo com a atualização, com a questão continua a diferença de casos entre municípios e Secretaria Estadual. A gente citou porque são bem interessantes, e aí não são todos os municípios. Alguns municípios bate o número de casos informado, né, oficialmente pela prefeitura, e o número de casos oficial da Secretaria Estadual. Em outros não, como somos quase 500 municípios, né, acaba que não tenha padronização e realmente se torna um problema. Algumas prefeituras, a prefeitura de Bento Gonçalves, por exemplo, que tem essa diferenciação, ela passou a colocar uma nota explicativa na abertura do boletim epidemiológico, porque para tentar explicar por que o número da secretaria e o número deles é diferente. E não é assim, não são 2, 3 casos, né? São mais de 100 casos. Então, a prefeitura, por exemplo, explica que os dados apresentados pelo governo se dão a partir dos dados do LACEN e que os testes do comitê municipal incluem laboratórios particulares que não são credenciados. E provavelmente uma parte de testes rápidos, mas isso também não é bem claro. Flávia, para a gente terminar, eu quero que tu comente o governo do Rio Grande do Sul em 2 níveis no que tange a pandemia do coronavírus. Primeiro, a nível do executivo, como o governo estadual tem se comportado em relação ao governo federal no que tange o repasse de recursos para municípios e estados, porque o presidente Jair Bolsonaro ainda não sancionou o auxílio previsto para auxílios municípios. E também a questão do Legislativo Gaúcho, porque a gente sabe que existiam ainda projetos do pacote de reformas administrativas propostas pelo governador Eduardo Leite a serem votadas na Assembleia, mas por conta da pandemia não puderam ser votadas. Então gostaria que tu mencionasse esses 2 tópicos no comentário final. Esse é um ano atípico, totalmente. Assim, não tem como a gente manter a expectativa que se tinha
tinha no final do ano passado, ou no início desse ano. Acho que nem há essa expectativa por parte de governos que sejam sérios e que tenham noção do que está acontecendo, né? Então, assim, o governo estadual não mantém essa expectativa. Assim, existe um assim, fomos atropelados, entende? Nós e o mundo inteiro. Então, a articulação com o governo federal, que eu vou te dizer, né? Assim, qual é o estado que consegue se articular com o governo federal? E aí a responsabilidade não é do estado, né? O governo federal, ele não se articula com ele mesmo. Então, assim, muito provavelmente tu dependa do humor do presidente, né? Isso já era para ter... A expectativa do governo estadual é de que esses valores chegassem até o dia 20, a gente está no dia 18, sanciona, não sei, vou pensar, talvez eu tire isso, coloque aquilo. Acho que, assim, tu pode fazer toda uma articulação técnica, enfim, mas a articulação política, num ato que depende do presidente da República, realmente é bem difícil a gente, nesse momento, né, existe uma a posição do presidente para com os governadores é de enfrentamento. Então, assim, fica um pouco naquela... acredito que esses recursos vão acabar chegando, né? Não vão chegar na data que se estimava, mas vão chegar. Também não vão solucionar os nossos problemas, porque eles são, de fato, insuficientes. A gente também já publicou, né, mostrando assim, por que eles são insuficientes para a situação do Estado. E projetos na Assembleia Legislativa. Olha, se alguém disser o que vai acontecer na política nesse ano de 2020, a gente está em maio, não tem como saber, assim, qual vai ser o desdobramento aí em termos de votações no Legislativo. Isso está meio ao largo, inclusive, do que os deputados estão, né? Assim, todo mundo pensa em sair dessa situação que a gente se encontra hoje. Quando se fala em um provável adiamento aí de eleições municipais, quer dizer, aí consegue sair, tem toda a questão de campanha e tal, as coisas vão se voltar bastante para isso. Não se sabe, assim, existem coisas que não se pode fazer em anos eleitorais, não se tem bem claro como é que isso vai ficar também, e existe todo um tensionamento muito grande, assim, muito grande. Ele não é semanal, ele é praticamente diário em relação a questões que vão surgindo no governo federal que podem impactar tudo isso, assim, tá? Então, de fato, a situação financeira do Estado, ela continua bem complicada, mas provavelmente o governo estadual, assim como todo mundo, né, vai ter que usar a imaginação e procurar alternativas de solução ou de encaminhamento desses problemas. Mas impossível tu ter uma definição ou estabelecer, olha, é isso e vai dar tudo certo, sabe? Não tem como. Vamos aguardar aí, acho que... Acredito que junho, julho vão ser meses bem importantes, assim, para realmente as pessoas terem mais certeza. Hoje, é interessante, assim, mas no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um dos estados que a gente parece que está um pouco em suspenso, assim, né? Porque como tu não teve... tem lugares onde não chegou, digamos assim, tem lugares onde os casos explodiram. O Rio Grande do Sul, desde o início, né, desde
quando o Mandetta era ministro ainda, havia essa expectativa de como vai ser o mês de junho e como vai ser o mês de julho, para a gente conseguir suspirar um pouco, né? Então, a gente não só aqui tem essa expectativa, tu tem jornais de vizinhos aqui tratando dessa questão, quer dizer, a gente está chegando no inverno, tem gripe, tem dengue, tem sarampo e temos o coronavírus. Como vai ser no Rio Grande do Sul isso? E isso vai determinar aí a questão de situação financeira do Estado. Acho que está se cuidando disso, mas realmente a prioridade é a pandemia, né? O episódio de hoje chega ao fim. Eu sou Eric Halpe e o programa teve na edição Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.